Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elcio Justino Costa, aluno de licenciatura em Química do Polo de Berberi. Estou aqui com mais uma aula para todos nós. Iremos falar nessa aula de hoje as substâncias e misturas, tá bom? A aula estará temas como substâncias e misturas, tá certo? Explicar a diferença entre substâncias puras e misturas, né, puras, e também demonstrar métodos de separações, tá bom? O primeiro, na introdução, queremos falar sobre esse tema. A pergunta que eu queria também perguntar para nós iniciarmos a água que bebemos é pura ou mistura? Essa é a pergunta. Ela é pura ou é misturas, né? Há uma mistura. Para nós entendermos o conceito de que é substância pura e do que é substância, né, aliás, do que é mistura, tá bom? É uma diferença, tá certo? Substância pura e misturas, tá bom? O que é uma substância pura? Ela é composta por um único tipo de partícula. Um exemplo é a água destilada, certo? A água destilada e o oxigênio. A água destilada ela é composta apenas pela uma destilização tirados, né, só pela partícula de água, tá bom? E a mistura ela é o que? Uma combinação. Ela é uma combinação, temos de duas ou mais, certo? Substâncias. Um exemplo é o ar, o leite, né, e o café. Há uma combinação, tá bom? O leite, o café e o ar tem uma mistura, tá certo? Não é pura, é mistura. E há diversos tipos de misturas. É algo que eu acho que você já viu, né? Isso é uma aula que muitas pessoas já tiveram, que há dois tipos de misturas que nós conhecemos, a mistura homogênea e a mistura heterogênea, né? O que é mistura homogênea? Que nós chamamos de misturas homogênicas, né? Homogêneas é um único aspecto. Um exemplo é açúcar dissolvida na água. Temos a água, falando de mistura, temos a água e colocamos açúcar. Quando colocamos açúcar, temos mais de duas substâncias aqui dentro, certo? Temos a água e temos agora o açúcar colocando aqui. E quando nós misturamos, quando nós olhamos com nossos olhos, olhando a ótica, nós iremos ver apenas um aspecto, né? Nós iremos ver que vai dissolver o açúcar, né? E só vamos enxergar um aspecto. Quando nós vamos ver qual aspecto nós vamos ver, é um aspecto transparente. Nós iremos ver a água ali transparente, vemos que o açúcar foi dissolvido. Também da mesma maneira se eu colocar o sal. Se eu colocar o sal dentro dessa água e mexer também, bem mexido, eu irei ver só apenas um aspecto. Agora, o que é uma mistura heterogênea, né? Quando tem duas ou mais fases, né, visíveis, né, que a gente consegue contemplar, consegue observar. Um exemplo disso é quando eu pego um copo com água e coloco areia, né? Eu vejo ali duas diferenças. Se eu pegar a água e colocar areia dentro, eu vou ver o mais denso, né? Ele vai ficar mais para baixo, no caso a areia, e a água ficar mais em cima. Vemos duas fases, né? Há duas camadas, vemos duas fases ali dentro dessas substâncias, dentro dessa mistura. Então, o que é que diferenciamos? Mistura homogênea é aquela que nós vimos, observamos com nossos olhos uma fase, apenas uma, ela se une, é uma mistura que ela é homogênea, ela está unida. E a mistura heterogênea, elas estão juntas, mas elas não estão unidas. Vemos duas fases ali. Se nós pegarmos também o óleo e a água, nós iremos também ter uma mistura heterogênea, apesar de ser um pouco parecido, mas nós iremos ver uma separação, nós iremos ver o óleo, né, que ele não vai se unir com a água, eles estão ali próximos, mas não estão juntos, eles não estão misturados, eles não dissolvem, eles não se unem. Chamamos de mistura heterogênea, tá bom? E há um método também que nós falamos, né, o método de separação, né, que queremos falar para a separação dessa mistura é como temos alguns métodos. Um deles é a catação, a filtração e a decantação e a destilização, né? E há esses métodos
aonde é utilizado, tá bom? De separação, para separar a substância, né? Catação, né? Catar, separar. Filtração, há um processo de filtrar, né? Como vemos, de filtrar. Decantação, decantar, para tirar ali todo o processo. E destilização, como falamos também já da água destilada, né? Onde tem esse processo de destilar a água, tá certo? E observamos isso, tá bom? E para nós concluirmos, né, essa aula sobre mistura, mais uma vez queremos falar, né, sobre a importância de ter conhecimento desse conceito de misturas, né, e de entender de todo esse processo das misturas simples, né, também conhecido também há misturas também compostas e há misturas que nós conhecemos também, já falamos, né, heterogêneo e homogêneo, tá bom? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida